Quem você acha que vai ganhar? Um urso cinzento faminto ou uma baga madura? Um tigre bravo ou uma linda flor? Uma enorme piton ou um arbusto verde? A resposta não é tão óbvia. Agora você verá quem realmente controla a selva e as florestas. Conheça as plantas mais perigosas da Terra. Esta é a cicuta. Ela cresce na América do Norte em áreas pantanosas de campos e prados. Além disso, você pode encontrar essa planta nas margens de rios e córregos. Ela parece inofensiva, mas é uma das mais venenosas dos Estados Unidos. As toxinas da cicuta podem causar danos críticos a um adulto em 15 minutos, mas só se você engolir. Muitas pessoas a confundem com alcachofra, aipo e anis. Apesar do veneno perigoso, a cicuta é usada para curar enxaquecas e doenças intestinais. Essa planta tem causado muitos danos ao gado. A ageratina altíssima cresce em campos e pastagens. Quando uma vaca a come, a planta libera uma toxina solúvel em gordura. Esse veneno não penetra apenas no animal, como também no leite. Bezerros, quando mamam, são infectados. O leite envenenado é igualmente perigoso para as pessoas. O problema é que essa planta, nativa da América do Norte, é uma das flores de outono que mais duram. Nas fazendas modernas, seu veneno não é tão perigoso, mas em pequenas propriedades rurais, ela é o perigo número 1. Todos nós conhecemos dois tipos de feijões, os que comemos e os que o João usou para chegar ao reino dos gigantes. Além deles, existem os venenosos. Esses são chamados de mamona, contendo uma das toxinas mais perigosas do mundo, a ricina. Assim que ela entra em seu corpo, bloqueia a produção de proteínas necessárias para a vida. Sem essas proteínas, suas células param de funcionar. Quanto mais células são destruídas, mais seu corpo sofre. A mamona libera ricina quando espremida. Vários feijões podem causar desidratação, fraqueza, alucinações, convulsões e outros problemas. Cerca de 7 feijões são suficientes para causar danos críticos. Portanto, lembre-se de como esse feijão é e nunca toque nele caso o veja na natureza. Uma das plantas mais bonitas do planeta é também uma das mais perigosas. Este é o oleandro. Tudo é venenoso nele, o caule, a raiz e a flor rosa. Mesmo um pedacinho desta planta pode levar a um envenenamento grave. Nem é preciso ingerir para enfrentar sérias consequências. Só um toquezinho na seiva da flor já causa alergias. E não tente queimá-lo, pois a fumaça de um oleandro em chamas também tem efeitos tóxicos. E agora a planta mais perigosa do mundo. Um toque nela vai te machucar por vários anos, ou você pode sentir as consequências por toda a sua vida. A planta guimpe-guimpe, também chamada de guimpe-ferrão, lembra um arbusto comum de bardana. Não parece nada venenosa, mas se você ficar ao lado dessa planta, sentirá sufocamento e olhos lacrimejantes. Existem milhares de minúsculos pelos venenosos nas folhas desta flor. Eles são tão leves que podem pairar no ar e se espalhar pelo vento. Então você deve colocar uma máscara de gás se quiser olhar para essa planta. Mas se tocar levemente na guimpe-guimpe, estará encrencado. Alguns comparam uma ferroada dela a 30 picadas de vespa ao mesmo tempo. Pelos venenosos penetram facilmente a pele e causam irritação e dor. O problema é não conseguir retirá-los. Lave com água e sabão, passe uma pomada desinfetante e verá que a situação só piora. Os pelos não podem ser removidos. Eles ficam ali, liberando toxinas e te deixando louco. Não há antídoto, pois os cientistas ainda não sabem quais os componentes da toxina. Ela suporta temperaturas frias e quentes. As sensações desagradáveis podem durar várias horas, dias ou até meses. Quem já tocou na planta disse que a dor voltou mesmo depois de alguns anos. Mas se é impossível se livrar dos pelos, a única saída é esperar que eles percam a toxicidade. Mas existe outro problema aqui. Você pode arrancar uma folha da guimpe-guimpe com luvas e levar para o laboratório. Seque-a e esqueça-a por alguns anos. E aqui está na sua frente uma folha murcha, quase destruída. Parece inofensiva, mas não é. Mesmo depois de muitos anos, os pelos venenosos permanecem na superfície da folha e ainda têm efeitos tóxicos. A guimpe-guimpe só cresce na Austrália. Ela adora o sol e as densas florestas verdes. Essa planta representava um grave perigo para turistas e madeireiros. Mas agora, todos os lugares que têm essa planta estão identificados com uma placa de alerta. Em exposições botânicas, os cientistas a colocam em uma gaiola para que as pessoas não a toquem. As ervilhas do rosário podem ser sementes brancas com olho roxo ou sementes pretas com olho branco.
Essas plantas podem ser encontradas na África, Ásia, Austrália e na região do Oceano Pacífico. Algumas espécies foram levadas para a Flórida e o Havaí por pessoas. Você pode encontrar essa planta nas ruas da cidade. As sementes da ervilha do rosário são aplicadas em bijuterias e alguns brinquedos. Quem usa as pulseiras feitas com ela provavelmente não sabe da toxicidade de suas sementes. Assim como a mamona, essa planta contribui para a destruição das células. Curiosamente, as sementes são usadas não apenas como decoração, mas também para tratar alguns problemas de saúde. Esta é a única planta da lista que parece venenosa. Você provavelmente não vai querer tocar nela. Veja essa haste vermelha que se parece mais com uma artéria ou um sistema nervoso aumentado. E essas bagas são parecidas com os olhos. A erva de São Cristóvão é meio assustadora. A estrutura interna dela também é tão desagradável quanto sua aparência. Essa planta tem uma toxina perigosa. Quanto mais cresce, mais venenosa fica sua composição. As substâncias químicas dela têm um efeito sedativo nos músculos e no coração. Isso significa que seu corpo relaxa tanto que para de funcionar. Você provavelmente já viu esta planta na natureza ou em filmes de vida selvagem. As dioneias são representantes raras das plantas carnívoras. Felizmente, elas não são tão perigosas para os humanos quanto para os insetos. Mas, em qualquer caso, você não deve colocar o dedo nelas. Então, elas funcionam assim. A planta abre a boca. Há uma pétala vermelha com um perfume no meio dela. É uma isca. Uma mosca ou um besouro percebe isso, decide experimentar e entra na flor. Mas a dioneia não se fecha imediatamente. Minúsculos pelos sensíveis dentro da planta contam os movimentos da mosca. Se o inseto fizer mais de 2 movimentos em 20 segundos, a planta fecha a boca em menos de 1 segundo. Esse intervalo evita que a planta se feche desnecessariamente quando algum lixo cai ali. Então a mosca fica presa. Os pelos nas mandíbulas da planta funcionam como uma gaiola. A presa não consegue escapar. Em seguida, a dioneia injeta suco digestivo dentro da boca e isso destrói a mosca. De 5 a 12 dias depois, a planta se abre novamente e aguarda um novo almoço. Essa espécie pode comer moscas, besouros, aranhas e até sapinhos. A Heracleum mantegatianum causa os danos mais extensos entre todas as plantas. Ela é perigosa não especificamente para uma pessoa, mas para florestas e campos inteiros. Além de ser uma planta invasora, é como uma parasita, pois multiplica-se rapidamente e destrói todas as outras flores da área. Os insetos não se alimentam dela. Destruí-la também é um problema para as pessoas, pois pode causar uma reação alérgica na pele. A planta cresce rapidamente, é imune a venenos e vive muito, podendo atingir a altura de uma casa de 1 andar e estar profundamente enraizada no solo. Ela solta suas sementes e uma leve brisa as espalha por quilômetros. Os cientistas ainda não conseguiram criar uma maneira eficaz de combatê-la. Não há nada que possa derrotar a Heracleum mantegatianum na natureza. Bem, ainda não. A natureza e a evolução sempre encontram um equilíbrio. Você está assistindo ao seu programa de culinária favorito, quando, de repente, o chefe estrela adiciona uma pitada de sal a uma geleia que deveria ser usada em uma sobremesa. Você pega o telefone para ligar e reclamar, mas logo em seguida o chefe explica. Acontece que adicionar sal às frutas é algo comum em diferentes cozinhas do mundo. No México, eles gostam de temperar manga e frutas cítricas com sal e pimenta em pó. Você pode experimentar a manga com sabor de camarão nas Filipinas e a melancia salgada em alguns lugares do sul. Então, como isso funciona? Digamos que você esteja comendo uma manga crua polvilhada com sal. Na primeira mordida, você percebe o sabor salgado e o sabor doce da fruta é ligeiramente retardado. A manga continua suculenta e maravilhosa como sempre. É provável que isso aconteça porque o sal afeta o receptor do sabor doce do açúcar. E então a mágica acontece em nível molecular. Um estudo até descobriu que temos mais detectores de açúcar em nossas células gustativas do que os cientistas pensavam anteriormente. Um desses detectores deve direcionar o açúcar para uma célula de sabor doce quando entra em contato com o sal. Você pode experimentar e colocar sal em qualquer fruta que quiser, mas o efeito será diferente. O sal pode deixar as frutas mais doces, como cerejas e morangos, ainda mais doces e equilibrar o sabor da toranja, do abacaxi e da melancia. Basta pegar uma fruta madura, fatiá-la normalmente e salpicar os pedaços. O sal marinho em flocos grandes pode ter um sabor mais intenso, além de ficar mais bonito. Após 10 minutos, sua sobremesa gourmet estará pronta.
Aí você precisa cortar um monte de alface americana, mas aquele miolo duro no meio não quer sair. Basta segurar a cabeça de alface com as duas mãos, com a parte central para baixo, e bater contra uma tábua de corte ou outra superfície sólida. Não contra o seu irmão, tá? Agora você pode puxar o miolo diretamente do fundo e fatiar o restante da alface sem problemas. Na próxima vez que tirar a manteiga da geladeira e tiver dificuldade para espalhá-la porque, sabe como é, ela está dura como uma pedra, pegue o ralador. Com a ajuda dele, você ralará facilmente pequenos pedaços de manteiga que derreterão instantaneamente em uma torrada quente. Você também pode espalhá-los com muito mais facilidade em um pão frio sem colocar o sanduíche no micro-ondas ou esperar um pouco para amolecer a manteiga. Os padeiros profissionais aprovam essa dica e a utilizam há muito tempo. Quando você está fritando algo, primeiro aquece a frigideira e depois coloca o alimento nela, certo? Bem, essa lógica não funcionará se você quiser que o bacon fique crocante. Em uma frigideira quente, a carne cozinhará antes que a gordura possa derreter. Seu bacon ficará muito gorduroso e borrachudo. Portanto, é preciso colocar as tiras em uma frigideira fria e depois ligar o fogo médio-baixo. A gordura se desprenderá da carne e o resultado final será super saboroso e crocante. Você já experimentou ferver macarrão em uma frigideira? Sei que parece um pouco estranho, mas na verdade isso pode ajudá-lo a economizar muito tempo, água e energia. Em vez de encher uma panela enorme com água e esperar que ela ferva, coloque o macarrão em uma frigideira, cubra-o com água fria e adicione um pouco de sal. Seu macarrão estará cozinhando enquanto a água está chegando ao ponto de ebulição, portanto ficará pronto muito mais rápido do que o normal. E a água deixada na frigideira será uma excelente base para um molho, pois estará repleta de amido. Misture-a com pesto, molho de tomate e manteiga de alho. Parece que saiu direto de um restaurante gourmet. O segredo para preparar o mais delicioso e macio purê de batata é secar as batatas antes de fazer o purê. Depois de ferver, você pode colocá-las em uma panela e deixá-las em fogo baixo no fogão ou mantê-las em uma assadeira em um forno baixo. Em seguida, adicione a manteiga derretida que se unirá ao amido das batatas e só então adicione lentamente o leite. Agora o purê de batata terá a melhor estrutura e o melhor sabor possíveis. Se você já derramou lágrimas suficientes sobre as cebolas ao tentar cortá-las, esta é uma experiência obrigatória para você. Descasque as cebolas, corte-as ao meio e deixe-as na geladeira em uma tigela com água gelada por meia hora antes de começar a cozinhar. A razão por trás de suas lágrimas é o enxofre que as cebolas retiram do solo enquanto crescem. Quando você danifica as células delas, os ácidos entram em contato com as enzimas, que iniciam uma série de reações e liberam uma substância química que faz seus olhos lacrimejarem. O congelamento da cebola pode enfraquecer essa substância química. Para minimizar ainda mais esse problema, use apenas uma faca afiada para fatiar as cebolas. Dessa forma, você causará menos danos às células. É muito mais fácil descascar um abacate se você o congelar primeiro. Basta colocá-lo no freezer, esperar um tempo, depois retirá-lo e colocá-lo debaixo de água corrente morna. Agora você pode descascá-lo facilmente depois de fazer algumas incisões cruzadas. A melhor maneira de manter as ervas frescas e suculentas é armazená-las como se fossem flores. Se você não tiver um vaso do tamanho certo, pegue um frasco de vidro ou um copo d'água e encha-o com 2,5 cm de água. Agora coloque as ervas dentro dele como faria com suas rosas. Para a salsa e o coentro, cubra o frasco com um saco plástico e guarde o buquê na geladeira. O manjericão adora a luz do sol, portanto é melhor deixá-lo descoberto no balcão. Se tiver feito muito molho ou se tiver sobras em uma lata que não parecem ser suficientes para nada, você pode salvá-las da lata de lixo. Despeje o molho em uma bandeja de cubos de gelo e guarde no freezer. Agora, se precisar dar uma melhorada em uma refeição, sempre poderá adicionar alguns cubos de molho. Além disso, como bônus, o que é redundante, o molho durará mais tempo dessa forma do que na geladeira. Suas almôndegas sempre ficam com o mesmo formato e tamanho perfeitos? Então pule esta receita, mas se você for mais como eu, use uma colher de sorvete para obter a quantidade certa de sua mistura de carne moída. As bolas terão o formato ideal e seus dedos não ficarão pegajosos. A maneira mais fácil e provavelmente a mais bonita de fatiar uma manga é transformá-la em um ouriço. Lave a manga em água corrente. Não a aperte enquanto estiver fazendo isso.
Agora coloque-a reta em uma tábua de corte e corte-a em 3 pedaços, de cima para baixo. Deixe o caroço achatado no pedaço do meio, pois não há muito o que fazer com ele. Agora sua manga terá 2 bochechas bonitinhas. Em seguida, faça cortes transversais e longitudinais nas partes da manga. Deixe uma distância uniforme entre as incisões e não atravesse toda a casca. Agora pressione a parte de trás da manga até que a polpa saia. Isso te lembra algo? Sim, um ouriço, daí o nome desse método de fatiamento. A etapa final será fatiar os cubos de manga em uma tigela. Depois é só comer. Este tem todo o potencial para se tornar seu novo café da manhã favorito. Você pode preparar omelete em uma caneca. Pegue uma caneca grande própria para micro-ondas e cubra o interior dela com azeite de oliva ou borrife-a com spray de cozinha. Adicione 2 ovos e uma colher de sopa de leite e misture-os com um garfo. Agora adicione sal, pimenta, queijo, vegetais e as ervas que desejar. Coloque no micro-ondas em potência alta por 30 segundos. Retire, mexa com um garfo e coloque lá novamente por mais 30 segundos. E pronto, seu café da manhã está servido. Certifique-se de usar outra caneca para o café, caso contrário você terá um mingau de café com ovos. E a receita disso eu ainda não sei te ensinar, tá? Algo está se escondendo lá fora. As árvores estão farfalhando. O chão está tremendo e está se aproximando. Criaturas ao redor correm por suas vidas. E aí está, nosso primeiro competidor. Não aquele dinossauro gigante. Olhe para baixo, bem ali. O incrível... vamos só jogar o nome na tela, por favor? O nome desse carinha significa pássaro olho-dente. Mas vamos chamá-lo de Rami, porque é um dinossauro do tamanho de um colibri. E provavelmente também voava como ele. Está zunindo pela selva, desviando de cada pequeno galho e folha ao longo do caminho. Devido ao seu tamanho, é incrivelmente ágil e rápido. A única evidência que temos desse dinossauro é um minúsculo espécime de crânio encontrado em Myanmar. Tem o tamanho de uma aspirina e foi preservado em âmbar por quase 100 milhões de anos. Foi uma descoberta inovadora, já que os cientistas consideraram o Rami como o menor dinossauro já encontrado. Viveu durante a Era Mesozoica, cerca de 250 milhões a 66 milhões de anos atrás. O crânio estava tão bem preservado que os cientistas puderam ver um bico sorrindo com os dentes. Eles também puderam dizer que esse pequeno dino provavelmente tinha olhos enormes para o seu tamanho. Melhor ainda para... Olhe! Perto daquela árvore. Amplie. Lá vamos nós. Não há como confundir suas garras penetrantes, nem seu ferrão venenoso e afiado. Sim, os escorpiões também viveram na época dos dinossauros, até mesmo antes. Esses terríveis aracnídeos datam de mais de 400 milhões de anos. O pequeno Humosaurus se agita buscando algo para comer. E bingo! O escorpião se aproxima, sem notar o dinossauro. Scorp não tem ideia de que está praticamente sendo servido em uma bandeja de prata. Mesmo com até 5 pares de olhos, os escorpiões não enxergam muito bem. Enquanto Rami provavelmente tinha uma visão excelente com aqueles olhos enormes, o dinossauro ganha 1 ponto nesse quesito. Rami fixa sua visão em Scorp e ataca em um piscar de olhos. Mas o que é isso? O escorpião se esquiva das garras do dinossauro e sobe na árvore. Ambos ganham 1 ponto de velocidade porque são igualmente rápidos. Mas como é que o aracnídeo com garras sabia que o dinossauro estava prestes a atacar? Escorpiões podem não ver muito bem, mas são capazes de sentir vibrações no solo e até no ar. Rami tenta de novo e de novo, mas o Scorp já sabe o que está por vir. Temos que dar 1 ponto ao terror de 8 patas por esse 6º sentido. O escorpião sobe na árvore até um galho nivelado. Os dois se enfrentam. É hora de um confronto épico. Nenhum recua, cada um observando de perto, tentando antecipar o próximo movimento do outro. Então, são 2 pontos para o pássaro, pois ele pode atacar do ar e do solo. Scorp ganha apenas 1 ponto por estar limitado à arena terrestre. Está 4-3 a favor do dinossauro. E é quando algo chama a atenção de ambos. Bum! Um vulcão entra em erupção atrás deles. Todos os dinossauros e animais estão fugindo, mas não esses dois. É aí que o Rami vê sua chance. O dinossauro ataca e bica o escorpião antes mesmo que ele possa reagir. Mas não adiantou. O esqueleto de um escorpião fica do lado de fora de seu corpo, agindo como uma armadura completa. 1 ponto para o Scorp, e agora eles estão empatados em 4-4. Em um cenário como esse, o Humosaurus definitivamente leva vantagem e pode permanecer no ataque. Scorp terá que se manter firme na defesa se quiser sair vivo desse confronto.
E mais outro ponto para o pássaro dinossauro. É agora que o escorpião percebe o padrão de seu oponente. O Rami se move algumas vezes antes de mergulhar para morder. Então, quando chega o momento certo, whoosh, o escorpião lança seu ferrão direto no Rami. Pausa! Vamos analisar seus equipamentos. O Rami tem garras afiadas para agarrar seu oponente. Isso é um ponto. E aquele bico forrado com dentes pontiagudos. Mais um pontinho. Mas olhe para este escorpião. Foi construído para se defender e derrubar outras criaturas. Garras gigantescas, peças bucais igualmente afiadas, 8 patas rápidas para agarrar as coisas e, claro, a atração principal, aquele ferrão em forma de agulha puxado para trás com um estilingue, pronto para encher algum animal azarado com um veneno de parar o coração. Isso significa 4 pontos para o Scorp, dando a ele uma vantagem de 1 ponto, um total de 7-8. E o ferrão vai direto para a asa do Rami, mas o dinossauro sai ileso. O alvo do Scorp ficou a apenas um fio de cabelo de distância. O ferrão perfurou as penas do Rami, mas não atingiu a sua pele. Antes que o pássaro dinossauro possa dar o bote novamente, uma grande rocha ígnea voa pelo ar e quebra a árvore inteira. Ambos os competidores são lançados no ar e aterrissam em uma poça d'água logo abaixo. Todas as árvores e vegetação estão queimando. O céu está escuro e coberto de fumaça e cinzas. As criaturas continuam correndo e quase os atropelam. O escorpião se posiciona. O Rumosaurus flexiona suas asas, mas não consegue voar. Parece que terá que terminar esse confronto com os pés no chão. O Scorp finalmente está em vantagem. O escorpião o persegue, mas o dinossauro é rápido e ágil. É capaz de fazer curvas fechadas e praticamente dançar ao redor do escorpião. A lava entra no ringue. Está fluindo logo atrás deles. É apenas uma questão de tempo antes que eles nadem nela. Os dois correm o mais longe possível, mas o Scorp está comendo a poeira do dinossauro. Os escorpiões são muito rápidos para seu tamanho, mas o corpo aerodinâmico do Rami permite que ele voe pela selva como uma flecha. 1 ponto para o pássaro dinossauro, e estamos empatados em 8-8. O Rami consegue subir em uma árvore quebrada e tenta levantar voo. Ele flutua um pouco, mas cai no chão. Rápido, esconda-se nesses arbustos. Mas, o dinossauro não está sozinho. Cuidado, uma centopeia gigante. A centopeia se ergue por trás e prende o Rami em seus muitos braços tortuosos. Suas mandíbulas estão batendo. Elas são gigantes em comparação com os dentinhos do pássaro. Ela está prestes a morder o Rami quando, de repente, o escorpião surge do nada para terminar o que começou. Mas o monstro de muitas patas não recua. Ele balança a cauda e derruba o escorpião. Os 3 seguem alheios à lava se aproximando. O fluxo flamejante está prestes a engolfar a centopeia, mas a criatura percebe a tempo e sai correndo. Tenho que dar 1 ponto ao Rami e ao Scorp por suportar esse confronto extra e inesperado. O escorpião e o pássaro dinossauro se levantam e dão o melhor de si para superar a lava. Mas com ambos exaustos, é a corrida mais lenta de todos os tempos. Embale a pipoca para levar. A lava está transformando tudo em chamas por onde passa. O céu está preto de cinzas. Parece que a noite caiu. É uma boa coisa o fato que os escorpiões são noturnos. Eles podem caçar, manobrar e se locomover à noite, enquanto muitos animais estão em desvantagem com visibilidade limitada. 1 ponto ganho, e ainda estamos corpo a corpo em 9-10 a favor do Scorp. Os escorpiões são mais como um caçador do tipo senta e espera. Eles não perseguem seu almoço como, digamos, os lobos o fazem. Confiante em sua vitória, Scorp encontra um belo túnel escuro para relaxar e recuperar o fôlego. E então, algo desliza por trás dele. O escorpião sente as vibrações e se vira, apenas para ser saudado com 2 olhos ameaçadores brilhando diretamente em sua alma. Imagine que você está caminhando em algum lugar das florestas da Austrália. Tem sede, então se aproxima do riacho mais próximo. De repente, sente o nariz escorrer, o que é estranho, já que não está gripado nem nada. Você para e espera. Alguns segundos se passam e seu nariz começa a coçar. Mais alguns minutos e agora seus olhos estão lacrimejando. Sua garganta está irritada. Você não consegue respirar livremente e não para de espirrar. Parece que respirou ar envenenado. Mas o que será que está contaminando o ar? Partículas minúsculas da planta mais perigosa do mundo estão pairando ao seu redor. Ela se chama Gimpy Gimpy e parece uma planta comum. É um arbusto pequeno com folhas parecidas com as de urtiga. Quanto mais você se aproxima, pior se sente.
Seus pulmões imploram por mais ar e sua pele está ficando avermelhada. Seu corpo todo dói. Você pode acabar desmaiando se ficar aqui um pouco mais. Sabe o que acontece se tocar essa planta? Bem, será como se agulhas em brasa estivessem penetrando na pele. E mesmo se correr para o mais longe possível dela agora, a dor não vai ceder. Os efeitos das toxinas irão durar várias horas. Dias se passarão e a dor permanecerá. Semanas e meses, mas você ainda sentirá doendo. Pode até lavar a região afetada com água fria e sabão, mas não vai ajudar muito. A dor pode durar vários anos. E aqueles pelinhos microscópicos que entraram em sua pele podem ficar ali para sempre. A toxicidade da Gimpy Gimpy é tão alta que mesmo se você arrancar uma folha e tocar nela só depois de 1 ano, ela ainda vai causar algum dano ao seu corpo. A má notícia é que essa planta é difícil de identificar, pode ser facilmente confundida com a bardana e com a urtiga. Agora imagine o que aconteceria se alguém caísse dentro do arbusto. As folhas são cobertas por uma fina camada de penugem. Mas cuidado, isso tem nada menos que milhares de pelos venenosos. Eles também ficam pairando ao redor da planta, então até ficar perto dela sem máscara de gás é perigoso. Máscaras cirúrgicas comuns não valem nada nesse caso, pois os pelos podem passar pelos poros do tecido. A boa notícia é que não há muitas dessas plantas no mundo, e as pessoas geralmente colocam placas de alerta próximo delas. Essa criatura malévola é típica da Austrália. Mineradores de ouro a descobriram em 1860, perto da cidade de Gympie. E algo me diz que não foi uma descoberta muito feliz. Até hoje, a Gimpy Gimpy oferece um sério risco a madeireiras e turistas. Você pode encostar a mão nela sem querer, e basta um toque para que passe várias semanas sem conseguir trabalhar. Em alguns casos, a região afetada continua a doer por décadas. Uma vez, um homem caiu em cima de um arbusto e enlouqueceu de tanta dor. As pessoas comparam a picada de Gimpy Gimpy a de 30 vespas ao mesmo tempo. E você não saberia como se livrar dela. Um cara ficou com uma sensação desagradável toda vez que tomava banho durante 2 anos após ter tocado na planta. Se você quiser estudá-la, vai precisar de um traje especial e uma máscara de gás. Não pode haver nenhuma área aberta em seu corpo. Coloque as barras da sua calça dentro das botas, calce luvas protetoras e boa sorte. Geralmente, essa planta cresce em encostas, perto de riachos. A Gimpy Gimpy é uma das 6 espécies de árvores venenosas nativas da Austrália. Ela adora o sol e vegetação ao redor. Cada pelo que fica sobre a superfície das folhas é envenenado. Quando um entra em contato com qualquer superfície, se abre e borrifa a toxina ardente. Aí a dor aumenta e a pele fica avermelhada. A duração do efeito depende da quantidade de pelos que penetraram no corpo da pessoa. Após alguns anos, você pode apertar o local que entrou em contato com a planta e sentir que os pelos ainda estão lá. Não há antídoto, pois os cientistas ainda não sabem quais são os componentes desse veneno. Tudo que se sabe é que o efeito dele dura muito tempo, talvez anos. A espécie suporta temperaturas frias e quentes, e a água só intensifica seus efeitos. Amostras botânicas dela em laboratórios continuam sendo perigosas, mesmo armazenadas há anos. Depois de passar perto de uma Gimpy Gimpy, não esqueça de desinfetar seu corpo. Retire cuidadosamente suas roupas, calçados, máscaras e óculos. Jogue o traje de proteção dentro da máquina de lavar e lave com todo cuidado. Os minúsculos pelos podem estar em sua calça ou nas mangas da sua jaqueta, então fique atento. Essa toxicidade faz com que essa seja a planta mais protegida do mundo. Mas espere, o que é isso? Está vendo esses buracos nas folhas? Parece que alguém anda se alimentando delas. São os besouros noturnos. Eles podem devorar a Gimpy Gimpy o dia todo. Os pelos tóxicos dela não os afetam em nada. Para esses insetos, essa é uma planta comum. A diferença é que ninguém os incomoda enquanto eles mordiscam as folhas. Pois é, todos os animais que vivem ali perto sabem que é melhor manter distância dali. Mas existe um mamífero que não se deixa intimidar por essa espécie venenosa. É o pademelon de patas vermelhas. Ele parece um canguru pequeno e adora comer folhas da Gimpy Gimpy. Cientistas ainda não sabem o que protege esse animal dos pelos tóxicos. Sabemos quase todos os locais onde essa planta cresce. As pessoas enchem eles de placas. Então, se você vir uma, fique longe dali. Essa é mesmo uma planta terrível.
Mas que tal uma que pode dominar o mundo e destruir todas as plantações? Ela não precisa de condições favoráveis para crescer e pode sobreviver a chuvas, a locais áridos sob um sol escaldante e a temperaturas altas e baixas. Ela se chama hogweed gigante. Se a semente dela cair em uma plantação de legumes ou em um campo de trigo, assim que a planta nascer, irá acabar com todos os seus competidores em poucas semanas. O vento pode bater em uma hogweed gigante e levar suas sementes para locais mais distantes. Ela é capaz de piorar os ecossistemas ao redor do mundo e cresce mais rápido do que as pessoas conseguem destruí-la. Se você espalhar besouros parasitas no território da hogweed gigante, ela nem vai ligar, porque se multiplica muito rápido e vive mais do que muitas outras espécies. E pode atingir o tamanho de uma casa de um andar, e suas raízes são grandes, atingindo as profundezas do solo. Também é perigoso encostar nela. Sua pele pode ficar avermelhada e não vai ser nada legal. Pode apostar. É por isso que é tão difícil acabar com essa planta. O veneno dela destrói qualquer outro vegetal ou flor que esteja por perto. Cientistas ainda não conseguiram criar um antídoto poderoso para combater esse monstro verde do qual nenhum inseto se alimenta. Por isso, a hogweed gigante é uma das plantas mais perigosas do mundo. Ela simplesmente não possui inimigos na natureza. Mas cientistas acreditam que a evolução criará alguma criatura capaz de destruí-la. Pode ser um inseto pequeno ou alguma bactéria parasita. Mas até que isso aconteça, as pessoas precisam acabar com essa fera por conta própria. Milhões são gastos tentando combatê-la, mas nem sempre dá certo. Você pode queimar um campo inteiro, mas se uma sementinha ficar, vai crescer rapidinho na terra chamuscada. Se você acha que seus pais foram muito duros com você, talvez essa lista de animais negligentes te dê um maior entendimento sobre maus pais. Os cavalos fêmeas ou éguas têm um período de gestação de cerca de 1 ano. Pode parecer muito tempo, mas os elefantes não concordam com isso. Eles carregam seus filhotes por até 22 meses antes de dar à luz. Ao contrário dos outros animais que preferem descansar à espera da chegada da cria, para as éguas, a gravidez significa festa. No momento em que a égua engravida, ela sai para passear pelo rebanho e acasala com todos os garanhões. Embora pareça sem sentido, pois ela já está grávida, há uma explicação razoável. Os cavalos machos são bastante orgulhosos e agressivos com seus rivais, mas se um garanhão pensar que o potro novo é dele, as chances de que ele machuque o filhote cairão para 0. Portanto, a intenção real das éguas é manter os potros seguros, tornando impossível para os garanhões determinar quem é o verdadeiro pai, o que é uma boa qualidade materna. É por isso que as éguas estão no final da nossa lista. As fêmeas do cuco são famosas por abandonar seus filhotes antes mesmo de nascerem. Elas simplesmente põem ovos nos ninhos de outras aves e partem para sempre. É difícil distinguir os ovos nativos dos abandonados. Por isso, as azaradas aves que adotam incubam a todos igualmente. Enquanto isso, os pássaros cucos desfrutam da vida livremente. Infelizmente, esse não é um acordo em que todos saem ganhando. O filhote de cuco traz caos e perdas para os pais adotivos. Ele cresce mais rápido e eclode mais cedo, fazendo com que os filhotes menores de raça pura caiam do ninho. Os pardais são tão fofos, mas não se deixe levar por esse rostinho inocente. O pardal fêmea é uma mãe boa e carinhosa, mas também uma madrasta furiosa que pode assustar até a Cinderela. Os pardais são tipicamente monogâmicos, mas às vezes podem ter relações extraconjugais. Quando isso acontece, o pardal fêmea pode literalmente descobrir as outras fêmeas que acasalaram com seu parceiro e destruir seus ninhos. Por quê? Apenas para garantir que o pardal macho tenha tempo suficiente para ser pai de sua própria prole. Aparentemente, elas nunca ouviram falar de babás. As focas arpas são dedicadas aos seus filhotes durante as primeiras 2 semanas. Portanto, elas não podem ser chamadas de as piores mães do reino animal. Nesse curto período, elas mantêm seus filhotes por perto, amamentando e alimentando-os o tempo todo. Mas depois disso, as focas mães se despedem e deixam a geração mais jovem sozinha no gelo. Filhotes de foca ainda são muito vulneráveis, pois não sabem nadar, caçar ou se proteger. Eles devem ter pelo menos 2 meses de idade para aprender todas essas habilidades. Então, passam esse tempo esperando, perdendo peso e tentando não ser comidos por predadores. Não é de se admirar que apenas 1/3 de todas as pequenas focas realmente sobrevive ao primeiro ano de vida. Os hamsters são inofensivos, fofinhos e lindos, né?
Mas ainda assim, eles têm um segredo obscuro que pode chocar seus donos se ninguém os avisar. Em alguns casos, as fêmeas podem confundir seus próprios filhotes com o jantar. Ninguém sabe exatamente o motivo, mas os cientistas desenvolveram várias teorias. Alguns sugerem que elas estão tentando repor os nutrientes após o parto. Outros afirmam que as mamães hamster podem se sentir estressadas e ameaçadas por ninhadas muito grandes, então essa ação é de certa forma um mecanismo de autoproteção. Para evitar esse final triste, os especialistas recomendam mantê-la longe de qualquer estresse e dar a ela todos os nutrientes necessários. Tudo ou nada é provavelmente o lema favorito dos ursos negros. Eles geralmente têm 2 ou 3 filhotes de cada vez, mas se a mãe ursa tiver apenas um filhote por algum motivo, é provável que ela o abandone, na esperança de uma ninhada maior no ano seguinte. Por quê? Provavelmente porque criar apenas um bebê não vale o esforço. E enquanto um filhote de urso negro pode aumentar as chances de sobrevivência por ter um irmão, os pandas seguem a tradição oposta. É difícil admitir, mas esses bichinhos fofinhos são pais bastante negligentes. As mamães pandas geralmente têm gêmeos, mas preferem cuidar de apenas um deles. Elas vão alimentar e amamentar o filhote mais forte. Enquanto isso, o mais fraco será negligenciado e forçado a sobreviver por conta própria. A explicação para tal crueldade é bastante prática. Os pandas comem bambu, e ele não é nutritivo o suficiente para produzir leite para os 2 filhotes. Até os pandas que vivem no zoológico seguem a mesma tradição de abandono, mas felizmente os cuidadores dão leite a todos os filhotes igualmente. Embora os macacos geralmente tenham a reputação de pais atenciosos e responsáveis, esses pequenos bigodudos se destacam. Após um período de gestação de cerca de 5 meses, a mãe sagui geralmente dá à luz gêmeos. E se eles caírem da árvore por engano, ela terá a coragem de ignorar o choro de seus próprios filhotes. Algumas delas podem jogar os filhotes para fora da árvore voluntariamente por razões desconhecidas. Quem sabe o que se passa nessas cabecinhas? Mas nem todas são tão insensíveis. Se uma mãe sagui estiver cercada por um amplo grupo social de fortes provedores de alimentos e protetores, é provável que ela cuide bem de seus filhotes. Mas quando ninguém está olhando ou ajudando, ela pode parar de fazer qualquer esforço. Provavelmente porque os filhotes não terão grandes chances de sobrevivência de qualquer maneira. Embora os saguis de bigode pareçam ótimos animais de estimação, os especialistas afirmam que esses macacos exigem mais comprometimento e dedicação diária do que qualquer outro pet. Os coelhinhos são geralmente associados a abraços e carinhos calorosos, mas na vida real, eles não são tão gentis quando se trata de seus próprios recém-nascidos. As mamães coelho preferem deixar a toca assim que dão à luz, e seus coelhinhos fofos precisam aprender a enfrentar os desafios da vida por conta própria. Eles só interagem com a mãe por alguns minutos por dia durante as mamadas. Os cientistas sugerem que a coelha abandona seus filhotes para confundir os predadores e mantê-los afastados. Obviamente, esse método não oferece 100% de garantia. Afinal, as mães coelho não se esforçam muito para fazer um abrigo seguro para os filhotes. Elas geralmente o constroem ao ar livre. E onde está o papai faceiro? Você deve perguntar. Bem, é recomendável isolar a mãe de qualquer coelho macho enquanto ela cria os recém-nascidos. Ao contrário dos cavalos, os coelhos machos provavelmente não machucarão os filhotes, mas a coelha pode engravidar novamente, até no mesmo dia em que ela der à luz. Os répteis não são conhecidos por serem criaturas calorosas e carinhosas, e seu comportamento prático em relação à vida também se estende ao estilo de ter filhotes. Mas os taquidromos sexlineatus levam a proteção dos limites pessoais para outro nível. Essa mãe lagarto comerá seus próprios ovos quando muitos predadores se reunirem em torno de sua casa. Ela não fará nenhum esforço para lutar contra o perigo. Talvez a filosofia dela seja: se eu não posso ter, ninguém mais terá. Depois que a ameaça desaparece, ela apenas segue a vida e põe novos ovos. Leões, elefantes e ursos. Meu Deus! 3 dos mais lindos, porém mais temidos membros do reino animal. Mas do que será que essas criaturas têm medo? Se é que elas sabem o que é medo. Bem, você vai se surpreender. Vamos dar uma olhada. Que tal começarmos com o rei da selva, o leão? Calma, já vamos falar sobre os elefantes. Você já ouviu falar que nosso felino todo-poderoso tem medo de uma substância que é essencial para a sobrevivência humana? Aqui vai uma dica. Ela cobre 70% da superfície do planeta. Mas e aí? É mesmo verdade? Quê? O rei da selva tem medo de água? Isso não passa de um mito. Os leões adoram mergulhar na água, pois isso os ajuda a se refrescarem.
E faz sentido, se considerarmos as temperaturas que esses animais precisam encarar. Em uma savana, o clima varia entre 20 e 30 graus Celsius. Nós, humanos, sempre corremos para a praia quando o clima está quente assim. Então por que deveríamos esperar algo diferente dos leões? Principalmente considerando que eles carregam entre 127 e 190 quilos de seu próprio peso, sem contar aquela camada generosa de pelos. A ironia dessa história de que os leões têm medo de água é que eles são excelentes nadadores. A mesma coisa se aplica a todos os outros felinos de grande porte dessas regiões de clima quente, como tigres, leopardos, onças pintadas e jaguatiricas. Na verdade, são os felinos de grande porte de regiões frias que evitam água a todo custo, como linces e leopardos das neves. Esse último vive em lugares como o bioma gélido da tundra alpina, que é uma região montanhosa. A temperatura de lá pode chegar a 1 grau Celsius. Então faz todo sentido esses felinos grandalhões de clima frio quererem distância da água. Molhar suas pelagens grossas os faria passar frio. Mas acho que não é preciso procurar tão longe para entender de onde vem esse mito de que os leões têm medo de água. Na verdade, é bem provável que a explicação para isso esteja perto da tela do computador de alguns de vocês agora, saltando para cá e para lá fazendo travessuras. É isso mesmo. Podemos ter tirado conclusões precipitadas de que certos comportamentos de nossos gatinhos seriam iguais aos de um leão. Os gatos domésticos, apesar de serem parentes de todos os felinos que mencionamos até agora, não são descendentes diretos deles. Eles evoluíram ao longo de milhares de anos de um único ancestral selvagem que ainda existe até hoje, o Felis silvestris libica, originário do Oriente Médio. Como não tinha muita água onde esse bichano vivia, ele não era exposto a ela. Como seus descendentes, ele só gostava dela para saciar sua sede. Seu pet, assim como ele, raramente se banha, nada ou interage com a água de alguma forma. Por sorte, isso não faz diferença na vida dos gatos. Esses felinos domésticos usam suas línguas para se limpar. Elas têm papilas minúsculas, com formato de gancho, que os ajudam a desembaraçar os pelos e manter a pelagem limpa, com um cheirinho bom e sem manchas. Os gatos, de modo geral, são criaturas muito individualistas. Você pode estar gritando com a sua tela neste exato momento, retrucando que o seu bichano na verdade adora água, e isso é perfeitamente possível. Alguns gatos gostam de brincar com ela, com as gotas que caem da torneira ou com as bolhas de sabão do banho. Há raças específicas de gatos que gostam demais de água. O Van Turco, por exemplo, é até chamado de gato nadador. Acredita-se que essa raça desenvolveu uma afinidade com a água porque nadava no Lago Van, na Turquia, para se refrescar. O lago fica na região onde esses animais surgiram. Agora vamos falar sobre um problema que um gato definitivamente não precisa encarar. Você já ouviu falar em musofobia, também conhecida como surifobia? As duas palavras são nomes válidos para o medo de ratos e camundongos. Muita gente acredita que o animal que mais sofre com esse medo, além de mim, claro, é o elefante. Isso mesmo, o mesmo animal que, dependendo da espécie, tem 3 metros de altura e pesa mais de 4.000 quilos. Ou seja, esse grandalhão teria medo de uma criatura que mede poucos centímetros e pesa menos que meio quilo. Mas como essa ideia surgiu? Bem, o motivo desse rumor se baseia na possibilidade de os elefantes terem pavor de essas criaturinhas entrarem em suas trombas. Se um rato conseguisse fazer isso, poderia causar irritações ou até obstruir a tromba. Não quero ser estraga-prazeres, mas também é um mito. Pesquisadores afirmam que não há evidências concretas que sugerem que os elefantes têm medo de ratos. O máximo que eles podem admitir é que nosso gigante possa se assustar com o surgimento repentino dos roedores. Bem, é exatamente isso que me deixa apavorado. Especialistas também afirmam que, até que um rato conseguisse entrar na tromba de um elefante, o grandalhão poderia soprá-lo para longe sem perceber, com uma só rajada de ar. Existem provas de que, na maioria dos casos, o animal nem se importa com a presença dos roedores e que até permite que os ratinhos subam em suas cabeças e tromba. Alguns pesquisadores estão certos de que, desde que um elefante esteja saudável, não terá medo de nada, simplesmente por causa de seu tamanho. Então, os leões não têm medo de água e os elefantes parecem não temer os ratos. Mas nenhum dos rumores sobre medos dos animais é verdadeiro? Provavelmente vamos nos decepcionar de novo perguntando se um urso tem algum medo legítimo, né? Bem, senhoras e senhores, deem uma salva de palmas para esse ser que é o melhor amigo do homem. É isso mesmo, os ursos se sentem muito desconfortáveis quando se deparam com cachorros. E olha que até existe uma relação genética distante que conecta as duas espécies. Quando essas criaturas se encontram, o cão tem a habilidade de perseguir, intimidar, cercar ou hostilizar o urso. E o grandalhão, por sua vez, vai evitar qualquer confronto com o cachorro. Existe até uma raça de cães da Finlândia, conhecida como Karelian Bear Dog, que é usada para enfrentar animais grandes como ursos. Esse cachorro tem senso de direção e flexibilidade corporal excelente.
bem como controle, coragem, olfato e persistência. Então, isso significa que você pode andar tranquilamente com seu cachorro em uma área onde há muitos ursos e confiar na coragem do seu cãozinho? Não. Apesar do fato de os ursos se sentirem apreensivos perto dos cães, não podemos nos esquecer do tamanho e poder deles. O urso negro, por exemplo, pode ter até 2 metros de altura e pesar 300 quilos. Se uma mãe urso não tiver para onde correr ou sentir que seus filhotes estão em perigo, é bem provável que ela vai se revoltar. E aí você e seu companheiro estarão encrencados. Então ninguém jamais deve testar essa teoria. Em vez disso, se estiver planejando visitar algum lugar desconhecido com seu cãozinho, planeje primeiro e procure se informar sobre os animais que podem encontrar por lá. Nunca se sabe o que um urso é capaz de fazer se ele avistar você e seu cachorro, principalmente considerando o caso sério que ele tem com a sinofobia, que é o nome dado ao medo de cachorros. Pelo menos, conseguimos encontrar um medo verdadeiro de outro animal entre esses 3 poderosos membros do reino animal. É estranho pensar que um cachorro, que é uma criaturinha que traz tanta alegria e conforto para nossas casas, é corajoso o suficiente para encarar um urso, se preciso for. Bem, nem todos os heróis usam capas, alguns têm apenas pelos e uma coleira. Agora, que tal checar o que amedronta nossos grandes companheiros peludos? Você já se perguntou por que esse doguinho se sente tão desconfortável quando escuta barulhos muito altos? O grau de medo varia de cachorro para cachorro, mas a simples imprevisibilidade de um trovão, de um raio ou dos estouros de fogos de artifício tira seu cachorro dos eixos. A incapacidade de entender o que está causando esse barulho ensurdecedor pode fazer seu cachorro tremer, enfiar o rabo entre as pernas ou até sair correndo de casa. Outra coisa que pode amedrontar nossos amigos leais é quando os deixamos sozinhos em casa. Isso pode, infelizmente, virar um pesadelo para seus vizinhos, pois um sintoma comum de medo são latidos incessantes. Esse medo também pode causar prejuízos em casa. Você já se perguntou por que seu cachorro mordeu o seu sofá? Um cachorro que destrói coisas em casa geralmente está sofrendo com ansiedade. Mas você não consegue ficar bravo com seu cãozinho por muito tempo, né? Fique tranquilo, ele vai te recompensar quando vocês dois se encontrarem com um urso. E aí, pesquisando sobre animais na internet? Bem, muitas pessoas acreditam que os caracóis são apenas lesmas com conchas, mas embora eles sejam parecidos, são espécies totalmente diferentes. As lesmas não precisam de nenhuma concha protetora, já que todos os seus órgãos internos são bem internos, ficam dentro de seus corpos gosmentos. Elas conseguem impulsionar seus próprios corpos para entrar em locais de difícil acesso, como debaixo de um tronco de árvore, dentro de frestas muito pequenas ou até na biblioteca, fingindo estarem estudando para uma prova. Os caracóis, por sua vez, são firmemente conectados às suas conchas e não conseguem sobreviver sem elas. Ao contrário dos caranguejos eremitas, que trocam de concha à medida que crescem, os caracóis já nascem com uma concha presa às costas. Os filhotes deles são lindinhos, com aquelas bolhas frágeis e translúcidas que vão se calcificando e se tornando mais duras com o tempo. Fofo. Muitos dos órgãos internos dos caracóis ficam dentro da concha também. Então, se ela for amassada ou quebrada, o animal provavelmente não sobreviverá. Mesmo assim, um caracol consegue reparar pequenos arranhões e rachaduras na concha, com a ajuda de proteínas e do cálcio excretado por seu manto. As tartarugas são muito parecidas com os caracóis nesse sentido, pois ao contrário do que muitos pensam, elas não conseguem deixar seus cascos para trás. O casco de uma tartaruga é parte integral de seu corpo, e apesar de esse réptil ser capaz de esconder sua cabeça e suas patas dentro dela para se proteger de predadores, seu esqueleto é fundido com aquele casco duro. Assim como o esqueleto de qualquer outro animal, o dela cresce com o seu corpo. Os koalas comem só folhas de eucalipto, mas existem mais de 600 tipos diferentes delas. E os koalas comem 30, ou seja, só 5% do que está disponível no cardápio. Então, é preciso ter uma árvore de eucalipto bem específica para alimentar um koala mais exigente. Essas adoráveis criaturas também têm uma coisa em comum com os gatos domésticos. Elas dormem de 18 a 20 horas por dia. Os ursos polares não são totalmente brancos. A pele deles, que fica debaixo daqueles pelos todos, é preta. Eles precisam da cor branca para se camuflar durante suas caçadas. A cor preta absorve o sol melhor do que qualquer outra, enquanto a pelagem branca não bloqueia a luz solar. Os raios passam diretamente por ela. De certa forma, a pelagem dos ursos polares é transparente. Existe um mito de que cães e gatos enxergam o mundo em preto e branco. Na verdade, eles apenas não conseguem distinguir algumas cores. Ninguém sabe ao certo como os cachorros enxergam. Alguns pensam que eles só veem 2 cores, que podem ser azul e amarelo, até onde sabemos. Mas eles conseguem ver tons de outras cores melhor do que as pessoas. E os gatos têm uma visão noturna maravilhosa.
eles precisam de 7 vezes menos luz do que um humano para enxergar no escuro. Antes, acreditava-se que as girafas fossem mudas, mas recentemente descobriu-se que elas emitem sons de baixa frequência à noite para se comunicar entre si. Durante o dia, elas não dizem uma só palavra e alertam umas às outras sobre algum perigo de um jeito inusitado, mexendo suas sobrancelhas bem desenvolvidas. Mexendo as orelhas. À noite, certamente é difícil enxergar as sobrancelhas, então elas começam a falar de verdade. Enquanto ainda estamos falando sobre as girafas, vamos comentar que esses animais dormem muito mais que meia hora por dia, mas provavelmente não tanto quanto você dorme. O padrão de sono delas é bem típico. Após monitorar uma manada de girafas, pesquisadores descobriram que elas dormiam à noite e tiravam pequenas sonecas à tarde. No total, cada girafa dormia cerca de 5 horas por dia. As gaivotas podem beber água salgada. Há glândulas excretoras de sal perto dos olhos delas, que purificam a água salgada muito rápido. E os resíduos salgados saem pelas narinas dessa ave. Sim, você adivinhou. Focinho salgado. Os pinguins de Adélia são muito românticos. Eles só têm um parceiro para a vida toda. O macho precisa dar uma pedra para a fêmea se quiser criar uma família. Podemos dizer que a tal pedra é como uma aliança de casamento. Assim como os humanos, porém a fêmea pode recusar o presente. E por falar em amor, as raposas também são românticas. Os machos são bons pais e maridos. Eles dedicam suas vidas a seus entes queridos, cuidam das fêmeas e até catam pulgas de suas pelagens. As raposas macho melhoram suas tocas e participam ativamente da criação de seus filhotes. Os golfinhos conseguem dormir com um olho fechado e o outro aberto. Metade do cérebro sonha e descansa, enquanto a outra metade monitora atentamente o ambiente para se proteger do perigo. Como eu queria ter esse cérebro quando preciso participar de reuniões e aulas chatas. Ei, eu não disse nada, hein? Além disso, os golfinhos controlam suas respirações manualmente. Eles podem até se afogar se o cérebro inteiro adormecer. As lontras marinhas são os dorminhocos mais fofos de todos os animais. No verão, por causa do calor, elas passam o tempo todo dentro d'água. Elas nadam de costas e dormem nessa posição. Os filhotes dormem em cima da barriga da mãe. E 2 adultos ficam de mãos dadas para não serem levados pela correnteza. Os avestruzes não enfiam suas cabeças na areia quando se sentem ameaçados. Na verdade, eles nem enterram suas cabeças. Esse mito se espalhou graças àquele famoso ditado: enterrar a cabeça na areia como um avestruz. Na vida real, os avestruzes precisam cavar buracos na areia para colocar seus ovos, pois são aves que não voam. Para garantir que os ovos serão aquecidos de forma igual, os avestruzes abaixam suas cabeças para virá-los de vez em quando. Mas essas aves continuam tendo uma mentalidade de fuga. Quando enfrentam alguma ameaça, podem se jogar no chão e ficar totalmente imóveis, fingindo não estarem vivas. Segundo um mito bem popular, os tubarões só conseguem respirar enquanto estão se movimentando, pois o nado os ajuda a empurrar a água para suas guelras. Apesar de muitos tipos de tubarões funcionarem desse jeito, diversos outros, como os tubarões enfermeiros, não precisam nadar para bombear a água rica em oxigênio para suas guelras. Por falar nisso, todos os tubarões não têm bexigas natatórias. Então, se pararem de nadar, provavelmente afundarão. Mas, por sorte, o corpo de um tubarão não pode ser comprimido. É por isso que descer ou subir como um jato não traz problema algum para eles. Cientistas japoneses tocaram gravações de áudio para gatos, para provar que eles são mesmo indiferentes. Nessas gravações, os donos dos gatos os chamavam pelo nome. As pupilas dos bichanos se dilatavam e eles mexiam suas caudas, patas ou orelhas. Os gatos ouviam as pessoas, mas raramente respondiam. Tudo isso por causa da evolução. Os gatos se aproximaram das pessoas porque se sentiam atraídos pelos ratos que comiam grãos. Eles viviam perto das pessoas, mas jamais se deixaram domar. Mesmo assim, nós ainda continuamos alimentando todos eles. As aves são os únicos dinossauros sobreviventes. Elas evoluíram a partir dos terópodes, aqueles dinossauros que corriam sobre 2 patas. Sim, o Tiranossauro Rex é um parente distante das galinhas, dos avestruzes e até dos beija-flores. Na verdade, os flamingos são brancos. A ave fica rosa por causa do beta-caroteno. Esse pigmento é encontrado na alga e no camarão que o flamingo come. Você também consegue mudar a cor da sua pele, sabia? Se comer muitas cenouras, sua pele ficará levemente alaranjada. Isso acontece por causa do alto teor de beta-caroteno presente nesse legume. Marinheiros do mundo todo já falaram sobre o polvo gigante que encontraram em suas viagens. Por muitos anos, os cientistas acharam que esses monstros de longos tentáculos eram apenas um mito. Mas em 2014, a primeira foto de um polvo gigante foi tirada.
Eles existem mesmo. Cientistas registraram um animal que chegou a atingir 13 metros. Os mosquitos, de fato, picam algumas pessoas mais que outras. Os humanos mais apetitosos são os de tipo sanguíneo O. Outra coisa, esses insetos têm uma ótima visão. Eles são atraídos por cores verde, preta e vermelha. Então escolha a sua roupa com sabedoria antes de ir acampar. Sabia que é possível colocar um tubarão em transe por 15 minutos? Para conseguir essa proeza, você precisa apertar o focinho desse animal perigoso com a mão. Esse tipo de hipnose é chamada de mobilidade tônica e acontece graças aos receptores que ficam no focinho do animal. Quando são apertados, eles enviam muitos sinais e o cérebro do tubarão não consegue processar todos. O que não ensinaram é como se aproximar o suficiente de um tubarão a ponto de apertar o focinho dele. Essa informação é de suma importância, você não acha? Os elefantes não têm medo dos ratos propriamente ditos, mas esses animais gigantes têm visão ruim e se movimentam muito devagar. É por isso que eles podem se assustar com um passarinho ou qualquer outra criatura como um rato que passar feito um relâmpago por eles. É só susto, nada mais. O camaleão consegue mudar de cor, mas não faz isso para se camuflar. A mudança de cor ajuda o animal a regular sua temperatura e a se comunicar com seus companheiros. Quando a maioria dos cães fica ofegante, pendura a língua para fora da boca. É por isso que muitas pessoas acham que é assim que eles suam. Na verdade, as glândulas sudoríparas dos cachorros ficam em suas patas. Além disso, há outras glândulas sudoríparas espalhadas por seus corpos. Os cães ficam ofegantes para evaporar a umidade de suas passagens nasais, línguas e da parede dos pulmões. Isso também os ajuda a resfriar o corpo. Você pode deixar as vespas em paz, mas não confie que elas farão o mesmo. As abelhas respeitam os territórios humanos, então se você não as incomodar, elas não picarão. Já as vespas são tão mal-humoradas que podem picar você, mesmo se estiver apenas passando perto do ninho delas. Credo, que insetozinho encrenqueiro!